estudante, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre um conceito marcante na teoria sociológica de Max Weber, que é o conceito de racionalização e como este processo definiu a fundação de um modelo específico de sociedade que foi a base da investigação sociológica do Weber. Vamos nessa? O Weber identificava que na base da fundação das chamadas sociedades modernas estava o processo de racionalização. Esse processo de racionalização teria se iniciado, segundo Max Weber, com a Reforma Protestante. A partir da Reforma Protestante, houve para Weber uma mudança na mentalidade religiosa que foi fundamental para outras transformações, especificamente no campo econômico, que definiram as bases das chamadas sociedades modernas. Esse processo de racionalização que se iniciou com uma reforma protestante estabeleceu uma outra maneira de pensar a esfera religiosa, uma outra maneira de lidar com os elementos da religiosidade, diferente do cristianismo tradicional. Um desses elementos, por exemplo, foi a mudança na concepção de trabalho, que antes era tido como punição, sinal de punição, como forma de expiação dos pecados, e a partir da Reforma Protestante, o sucesso econômico por meio do trabalho passa a ser uma marca visível da graça de Deus na vida do ser humano. Então, essa mudança na mentalidade religiosa foi a base do que Weber chamou de processo de racionalização. Esse processo iria tomar conta de todas as esferas culturais que dariam sustentação às chamadas sociedades modernas. A forma de produzir, as relações de trabalho, a maneira de se organizar a vida em sociedade, a moral, a religião, a ciência, as diversas esferas da cultura seriam afetadas por essa mudança na mentalidade, por essa mudança na forma de pensar as coisas. E esses elementos constituirão, então, a base do que Weber chamou de sociedade moderna. A própria estrutura governamental, a estrutura de dominação, a relação entre dominantes e dominados, governantes e governados, também seria afetada por esse processo. Surgindo daí aquilo que desde o século XIX se estabeleceu como as modernas sociedades burguesas industriais capitalistas. Então, para Weber, a fundação dessas sociedades teve como ponto de partida esse processo de racionalização que afetou aí as diversas esferas da cultura, a maneira como o ser humano conhece, a forma como o ser humano legitima a moralidade, a religiosidade, o caráter individual, até mesmo a esfera da arte, do gosto e a forma de produção estética estariam afetadas por esse processo de racionalização. Isso já está previsto naquilo que Weber definiu como sendo objeto de estudo da sociologia, a ação social, quando ele identifica dois modos de ação social que são racionais. Racionalidade aqui para Weber significa, sobretudo, agir conforme determinados fins pré-estabelecidos. Ou seja, racionalizar significa estabelecer um fim e garantir os meios necessários para que esses fins sejam então atingidos. Ou seja, eu, enquanto sujeito, estabeleço um propósito, um direcionamento para a minha ação, né? É um objetivo, digamos assim, de maneira mais simples. Racionalizar a ação é não esperar que as coisas aconteçam, né, de modo a favorecer os meus desejos, porque o mundo não acontece dessa forma, as coisas não acontecem dessa forma, né? O universo não me favorece só porque eu decido tomar determinadas decisões ou agir de determinadas formas. O processo de transformação aí, ele está diretamente relacionado ao estabelecimento de fins e a organização desses meios, dos meios necessários para que eu possa alcançar esse fim. Para Weber, esse processo de racionalização, ele se manifestou em duas esferas da cultura, né? Tanto na esfera externa ao indivíduo, quanto na esfera interna ao indivíduo. Ou seja, tanto aquilo que está fora, independe do indivíduo, participou desse processo de racionalização, como o Estado, as leis, o direito, a ciência, a administração pública,
como também aquelas coisas que estão relacionadas diretamente à esfera interna do indivíduo, a moralidade, o caráter, a religiosidade, a dedicação ao trabalho, ou seja, aquilo que depende do indivíduo também ganhou aí um aspecto mais racionalizado. Weber identificou, então, esse processo de racionalização a partir de duas ideias fundamentais. A racionalização externa ao indivíduo se refere, então, às esferas que acontecem fora do indivíduo e não estão diretamente relacionadas com os critérios subjetivos, né? Como a ciência, a tecnologia, o direito, a administração pública. Ou seja, essas esferas, em vez de dependerem, por exemplo, do por acaso, do por acontecimento ou de deliberações subjetivas, passaram a agir de maneira racionalizada. Veja-se o caso da ciência, por exemplo, né? Então, a ciência se tornou racionalizada a partir da modernidade porque ela estabeleceu um método racional de procedimento. Ou seja, a ciência não progride, não procede por acaso. As descobertas científicas, algumas podem até ser frutos do acaso, mas são acasos metodicamente conduzidos. Mas a descoberta científica ela acontece por um processo racionalizado, um processo de racionalização, onde a ciência estabelece fins e organiza os passos. Esses passos nas ciências que são previamente estabelecidos para atingir a sua finalidade, que é conhecer o seu objeto, consiste justamente no método, né? E além do conhecimento, por exemplo, a ciência na modernidade também aliou-se à técnica, que tem como finalidade aperfeiçoar o modo como o ser humano vive, trabalha, produz e até o modo como o ser humano conhece. Essa transformação tecnológica também não é fruto de acaso ou de deliberações subjetivas. Ela é resultado de um processo de racionalização. A tecnologia cumpre um fim nas sociedades modernas e esse fim, para ser atingido, também precisa de passos adequados para serem alcançados. A mesma coisa acontece com o direito e com a administração pública. A relação entre governantes e governados numa sociedade moderna, entre aquele que domina as relações de poder e aqueles que sofrem essas relações de poder, ou seja, quem detém o poder, quem administra o poder e quem vive sobre esse processo de administração, também não se funda mais sobre os critérios subjetivos de benevolência e gratidão, por exemplo, como era no modelo das sociedades do chamado Antigo Regime. Lá no Antigo Regime, nas sociedades aristocratas, feudais, a relação entre dominantes e dominados era uma relação muito mais afetiva, para usar um termo weberiano. Ou seja, o rei era benevolente com o povo tinha gratidão para com o rei era tirano com o povo tinha aí aversão ao rei. Então, a administração pública ela se fundava sobre critérios valorativos de preferências subjetivas. Nas sociedades modernas, não. Né? A forma de administração do poder público ela se torna mais racionalizada. Ou seja, a administração pública ela segue critérios que independem de deliberações subjetivas. O governante ele não governa como ele quer, como ele deseja, ele não age como ele considera bom ou melhor. Um administrador público não se avalia por seus valores morais de bom e mal, mas por seus valores técnicos de eficiência ou ineficiência, porque a atuação da administração pública é definida por lei. É o que o Weber chamou, por exemplo, de dominação racional legal. Em sociedades modernas, o tipo de dominação que existe entre governantes e governados é uma dominação racional, ou seja, que se presta a uma finalidade e que tem meios especificamente estabelecidos na lei. Por isso, dominação racional legal, porque o tipo de dominação aqui cumpre determinados fins previamente estabelecidos e os meios dessa administração são legalmente estabelecidos. Ou seja, os critérios de benevolência e gratidão lá do Antigo Regime são substituídos na sociedade moderna pela racionalidade da lei. Esse processo de racionalização, Weber chamou de burocratização, ou seja, as sociedades modernas se tornaram burocráticas. Burocracia aqui significa, então, para Weber, a própria racionalidade do Estado. Né? Então, burocracia não é um conjunto de passos inúteis que impede que uma coisa aconteça. Pelo contrário, a burocracia são procedimentos racionalmente estabelecidos para que determinados fins sejam atingidos, independente de critérios subjetivos ou independentes aí de interesses particulares.
certo? Então, a esfera externa ao indivíduo resultou no que Weber chamou de burocratização. As sociedades modernas se tornaram sociedades burocráticas. Essa racionalização ela ocupou também a esfera interna ao indivíduo, ou seja, a dimensão que é intrínseca ao indivíduo, a sua ação, a sua conduta, também se tornaram racionalizadas. Essa dimensão interna, por exemplo, se encontra na religião, na moral, na disciplina individual e na centralidade do trabalho. Ou seja, esses elementos que dependem diretamente da ação subjetiva, da ação do sujeito, se tornaram racionalizadas. A moral aqui não se funda mais em critérios religiosos estabelecidos de fora, o trabalho aqui não cumpre mais a função de expiar um pecado, né? A disciplina individual aqui ela não é imposta também de fora, né? Por um rei, por um monarca, por um sacerdote, por uma igreja, mas é o próprio indivíduo, o vigia de si mesmo, da sua conduta. Isso se tornou muito patente numa vertente do protestantismo chamado de pietismo religioso, que primava por esse rigor no caráter do indivíduo estabelecido pelo próprio indivíduo. Então, é o indivíduo que orienta a sua ação para determinados fins. E esses fins também são racionalmente estabelecidos, ou seja, seguem critérios que estão relacionados com o estabelecimento de fins e a organização dos passos para que esse fim seja atingido. Se a função do trabalho, por exemplo, é o sucesso econômico, isso também não vai depender de acasos ou de situações fortuitas. O indivíduo precisa conduzir a sua ação com passos previamente pensados e estabelecidos para que essa finalidade seja atingida. Esse processo de racionalização da esfera interna ao indivíduo, o Weber chamou de secularização ou desencantamento do mundo. Ou seja, diferente das sociedades do Antigo Regime, diferente das sociedades tradicionais, em que o mundo todo, a sociedade, a ação individual era visto como uma aura mística, uma espécie de aura sagrada, foi substituída a partir do processo de racionalização por um processo de desmistificação, de desencantamento do mundo. O mundo, a natureza, o sujeito, o trabalho, a moral perdem aquela sua aura encantada, aquela sua aura mágica que determinava a maneira de pensar das sociedades tradicionais e é substituída aí por uma forma mais racionalizada. Lembrando aqui que para Weber, essa secularização não representa necessariamente o desaparecimento da religião, mas uma forma mais racionalizada de religião, uma forma de religiosidade em que o indivíduo não afirma a sua fé simplesmente por uma crença cega e infundada naquilo que os dirige, né? Mas uma fé racionalizada, justificada, né? E estabelecida sobre critérios intramundanos próprio aí do que se manifestou a partir da Reforma Protestante. Então, essa esfera interna do indivíduo, Weber chamou de secularização ou desencantamento do mundo. O mundo perde a sua aura encantada, o mundo, a sociedade se torna uma sociedade secularizada. Isso quer dizer que não é mais a esfera religiosa que determina todas as esferas culturais, porque a religião foi a primeira das esferas a se racionalizar. É esse processo de racionalização que define as esferas culturais, o trabalho, a ciência, a tecnologia, o conhecimento, a educação, o Estado, as leis, o direito, ou seja, essa sociedade, esses critérios, essas esferas culturais não são mais definidas e determinadas pela religião, mas as sociedades modernas se tornaram sociedades secularizadas. Então, nós temos os dois conceitos fundamentais aí, racionalização da esfera externa ao indivíduo, resultante no processo de burocratização, e racionalização da esfera interna ao indivíduo, que resultou no processo de desencantamento do mundo. Isso lança aí as bases nas sociedades modernas do que Weber chamou de secularização. E sociedades modernas se tornaram sociedades secularizadas. É isso aí, aluno. Aproveite bem a aula, estude, revise os conteúdos e até a nossa próxima videoaula.